para a creatina que é hora do tiro e porrada e bomba aqui no DDD. Muito violenta, muito agressiva. No drama de hoje, vamos falar sobre a história de Yoon Ji-woo, que, movida pela sua sede de vingança, senta porrada em um bando de macho. Se você acha que dorama é só amorzinho clichê, o dessa semana vai te provar que você só não soube encontrar aquele que te cativava. Imagina você trampar como policial e ainda fazer parte de uma gangue. E tudo isso por uma única razão: vingança. E essa é basicamente a realidade da nossa protagonista, que se infiltra na polícia para poder se vingar do assassino de seu pai. Mas primeiro, vamos dar uma rebobinada aqui. Ji-woo é uma jovem que já de cara dá pra ver que tá passando por muita coisa. E quando eu digo muita coisa, é muita coisa mesmo. Interpretada pela talentosíssima Han So-hee, que na minha opinião se destaca muito pela sua versatilidade, principalmente para quem acompanhou seus papéis de 2020 pra cá, em que ela interpretou protagonistas com personalidades tão opostas, como em Um Mundo do Casamento e Apesar de Tudo o Amor. Voltando ao drama, seu pai está sendo procurado pela polícia, o que faz com que ela viva sendo seguida para todos os lugares. E isso porque foi descoberto que ele era meio que um mafioso, membro de uma gangue mega perigosa, se tornando um dos rostos mais procurados pelos tiras. Tiras é ótimo aqui, né? Virei sessão da tarde total aqui. E é óbvio que esse detalhe afeta muita coisa na vida da nossa protagonista, até porque a gente sabe como as crianças podem ser cruéis, né? Mais uma personagem sofredora de bullying infantil aqui. Cara, eu não consigo nem imaginar como ela deve se sentir. E mesmo que a gente passe pouco tempo vendo ali a adolescência dela, eu acho muito legal ressaltar que esse é mais um drama que retrata sobre o bullying pesado que rola nas escolas da Coreia. E que mostra que muitas escolas não parecem fazer nada sobre o assunto. Então, assim, mesmo sendo ficção, fica assim aquele questionamento, né, Principalmente porque o que ela tá passando não é nada disfarçado. A mesa dela foi toda rabiscada, os alunos ou ignoravam ela ou falavam de uma forma agressiva. E pra piorar, quando um adulto responsável vai falar alguma coisa, é só pra avisar que ela precisa ser transferida, porque a presença dela tá deixando as outras pessoas desconfortáveis. Ah, e antes da gente continuar, se inscreve aqui no canal, já deixa aquele like, porque também ajuda muito no engajamento. Bullying, ser basicamente perseguida pela polícia, a expulsão da escola e o abandono do pai. Tudo isso no dia do aniversário dela. Aí foi a gota d'água. E dessa vez, quando as alunas chegam pra mexer com ela, a nossa prota não deixa barato. A diva foi icônica, indo pra cima delas, descendo cacete e falando assim: vocês não queriam ver como é que é uma filha de um mafioso? Então toma. Que agressividade. Depois do conflito com as gangsters mirins, a nossa protagonista dá a entender ali que largou de vez a escola e volta pra casa. Como já mencionei aqui antes, era o aniversário dela. Por isso, o pai dela finalmente resolve entrar em contato para desejar o famoso 생일 축하합니다, 생일 축하합니다, 사랑하는 지우씨, 생일 축하합니다. Mas assim, é claro que não adianta nada, né? Ela arrasa com ele no telefone, contando tudo o que estava passando. E ainda avisa que ele não precisa voltar nunca mais. E é aqui que temos a prova que, mesmo sendo bandido, ele ainda tem coração. Juro que não tô passando pano pro crime. Ai, vocês vão entender. Porque, gente, essa fala foi suficiente para ele decidir arriscar tudo, largar o posto e ir atrás dela. Só é uma pena, porque ele nem mesmo consegue ver a filha. Ele chega em casa, mas antes de entrar, já é atacado. E no fundo, ele já sabia o que ia acontecer. Imagina a dor de presenciar o assassinato do seu próprio pai, escutando tudo do outro lado da porta, ouvindo ele implorar pra você não abrir e ainda pro outro cara não fazer a mesma coisa contigo. Ele protegeu a vida da filha até o último suspiro. Ai, como fiquei mal aqui agora. E eu, como sou chorona, já tava me desfalecendo. E é no funeral do pai que a nossa prota tem o primeiro encontro com Choi Moo-jin, o chefe da organização criminosa que seu pai fazia parte. E é claro que ele é a primeira pessoa que ela decide culpar. E depois os policiais, por não estarem fazendo nada para encontrar o assassino de seu pai,
E por fim, a si mesma. Com a polícia demonstrando pouco interesse em solucionar o caso e a dor da perda da Ji-woo crescendo cada vez mais... I'm your father. Piada horrível. E vai pedir ajuda ao Moo-jin. E não só por respostas. Ela quer vingança. Ele não topa logo de cara. Tanto por não acreditar que ela tinha noção de onde estava querendo se meter, quanto também por achar que ela não teria estômago para aguentar a pressão. Mas depois de ver que ela estava se metendo em problemas, insistindo em ir atrás do homem misterioso, nem que seja sozinha, ele muda de ideia. E é agora que a porrada começa a estancar. Moo-jin leva ela até uma espécie de posto de treinamento, onde diversos outros recrutas treinam antes de, enfim, serem colocados para trabalhar na operação. E olha, se você gosta de ação intensa, My Name não decepciona. Pensa nas melhores cenas de filmes como John Wick, Old Boy e se prepara, que o drama não vai poupar na porradaria. Mas o mais legal aqui é que essas cenas elas não são só pela pancadaria, sabe? A gente consegue perceber que tem toda uma espécie de evolução da nossa protagonista com isso. Tanto no sentido de maturidade, quanto da vingança e da raiva dela, que ela começa a aprender a trabalhar melhor com isso, quanto também para ela poder se tornar mais profissional. Sabe aquela coisa do você aprende a não só bater por bater, mas bater com estratégia? Eu acho que eu falei estratégia. É basicamente isso. Com a ajuda de Moo-jin, ela não só se transforma em uma lutadora habilidosa, como também entra pra polícia. E sim, a filha de um mafioso se infiltra na polícia. Ah, Raíza, mas por que isso? Bom, aparentemente, depois que o Moo-jin encontra a arma do assassino do pai dela, ele dá aquela rastreada ali e descobre que a arma era da polícia. Ou seja... Com isso, ela troca de identidade, assumindo a vida de Oh Hye-jin, dando os primeiros passos em sua vida dupla com um único objetivo em mente. Ela quer vingança. O foco do drama é na vingança e na ação. Mas é claro que, como todo bom dorama coreano, a gente tem sim um pouquinho de romance. O detetive John Pir-do, interpretado pelo Ahn Bo-hyun, ou mais um dos amores da minha vida, porque sim, é uma lista aqui interminável, graças a Deus. Acaba sendo parceiro da Ji-woo na polícia, e a relação deles vai se desenvolvendo ali aos poucos. O Pir-do, além de ser um detetive super dedicado, também é um cara cheio de princípios, o que cria uma dinâmica bem interessante entre os dois, já que ele nem imagina os segredos que ela esconde. O romance entre eles não é nem o ponto principal, mas ele tá ali presente para dar aquela camada extra de emoção pro telespectador. Principalmente porque ele é o único que realmente tenta se aproximar dela, passando por todas as barreiras, todas as muralhas que ela construiu ao longo da vida. E é uma delícia ter ele em cena. E é isso. Acho que se eu falar mais, eu vou acabar dando spoiler. Então assim, se você curtiu, já deixa aquele like, comenta aqui o que você achou e se você vai assistir esse drama. Clica aqui no link da descrição para ir lá pro site do 7x7 para conseguir achar aonde assistir e conferir essa e diversas outras dicas. Até semana que vem! Tira foi uma palavra inventada, sabe disso, né? Por causa da dublagem. Sério? É porque cops, aí tira cop, aí eles meteram essa pra poder colar. Viu? DDD também é cultura, anota aí.